Oi pessoal, tudo bem aí com vocês? Vamos a mais uma aula número 1 agora de TMI. Bom, em TMI nós estávamos estudando a estrutura atômica, não é? Falávamos lá de massa atômica, de número atômico, de cátions, de ânions, falamos das semelhanças atômicas, lembra-se? Isótopos, isóbaros, isótonos, fizemos alguns exercícios e agora nós vamos estudar um pouquinho mais essa mesma estrutura atômica, tá? Só que agora nós vamos prestar atenção a uma parte do átomo, a eletrosfera. Daqui para frente nós vamos deixar um pouquinho de ladinho a carga nuclear, os prótons e os nêutrons. Por quê? Daqui para frente nós vamos começar a entender como que as coisas se misturam, como é que os produtos, as substâncias, as moléculas se formam. E tudo que se une a nível atômico, esta união é em relação a elétron. São elétrons compartilhados, são elétrons doados, trocados. Então, esta nuvem eletrônica agora que será nosso objeto de estudo. Então, nós vamos estudar a distribuição eletrônica, certo? Bom, o que a gente já sabe do átomo? Que o átomo é uma carga de energia, não é? Uma massa energética, uma nuvem de energia, melhor dizendo assim, onde na parte central há um acúmulo de partículas que nós conhecemos lá, os prótons e os nêutrons, além de outras, e ao redor, né, giram numa região que nós chamamos de eletrosfera, os elétrons. Nós vamos falar um pouquinho dessa região periférica, dessa região que está ao redor do núcleo. Nessa região, os cientistas estudaram e eles perceberam que existem camadas, como se fossem ruas, avenidas, vamos dizer assim, ao redor do núcleo. E aí, nós vamos aqui falar de 7 camadas eletrônicas conhecidas. Então, vamos imaginar o seguinte, ó, que esse pontinho pequenininho aqui fosse o núcleo. Ao redor do núcleo, na chamada eletrosfera, existem 7 camadas, existem outras já, mas nós vamos estudar a nível médio essas 7 camadas. Essas 7 camadas, para que a gente possa diferenciá-las, foram atribuídas letras. As letras são K, L, M, N, O, P e Q. Assim como poderia ser ABC, resolveram K, L, M, N, O, P, Q, tá? Bom, o que são essas regiões? Essas regiões são locais de existência de elétrons, dessas partículas que daqui para frente eu disse a vocês que nós vamos estudar. Essas regiões foram estudadas em relação a conteúdo de energia. Existem camadas que aparentemente seguram mais energia, outras que têm um conteúdo energético menor. E aí, para diferenciar o nível de energia de cada uma dessas camadas, a gente atribui números que vão de 1 a 7. Então, eu vou chamar esse nível aqui ó, pela letra N minúscula, e esses números foram atribuídos para K, número 1, para L2 e assim por diante, de 1 a 7. Aí eu digo assim para vocês, por exemplo, eu tenho um elétron cujo nível é o número 2 e tem um outro elétron que está no nível 6. Qual deles tem um conteúdo energético maior? Aí você vai falar do nível 6. Quanto maior o número aqui, significa que essa camada ela é mais externa, ela está mais distante do núcleo, consequentemente, o conteúdo energético é maior, tá? Aí, os cientistas, não satisfeitos em já só classificar as camadas em quantidade de energia, resolveram olhar para dentro de cada uma delas. E eles perceberam que dentro de uma mesma camada há diferenças energéticas. Tipo assim, você está, vamos lembrar da sala de vocês. Quem senta na mesma fileira, vamos imaginar a terceira fileira da sala de vocês. Aí eu falo, bom, todo mundo da terceira fileira vai apostar uma corrida. Não é porque todos estão na mesma fileira, você concorda, que eles vão ganhar, que todos vão chegar em primeiro lugar? Não. Depende do conteúdo de energia, do preparo físico, da arrancada que cada um deu, ou seja, apesar de estarem na mesma fileira, estarem próximos, tem conteúdo de energia diferente. E assim também, elétrons de uma mesma camada. Aí os cientistas, para diferenciar esse conteúdo de energia em cada camada, nós criamos aqui um diagrama.
que eu vou mostrar para vocês pedacinhos por pedacinhos, até você entender para que isso tudo serve. Hoje a gente está em construção. Como vocês são futuros técnicos, tem que saber a fundo o desenvolvimento desse estudo, tá? Você já deve até ter visto isso um pouquinho lá no 9º ano, mas agora a gente vai realmente mostrar como é que isso foi pensado, como é que isso foi desenvolvido. Então, o que eles perceberam? Em camadas diferentes existem os chamados subníveis, que são conteúdos energéticos diferentes também. Então foi feito o seguinte, ó, cada um desses patamares, dessas linhas paralelas aqui, a gente vai falar que é um subnível. Então eu falo o seguinte, ó, na camada K só tem um. Agora, elétrons da camada L, que é a segunda camada, o segundo nível, podem ser divididos em dois subníveis, dois degrauzinhos, que a gente chama de dois patamares. Já na camada M, 3 subníveis. Na camada N e na camada O, eles têm 4 subníveis cada um deles. Na camada P, cai para 3 e na camada Q, 2 subníveis, certo? Aí, o que os cientistas resolveram fazer? Bom, a gente está vendo aqui que na camada N e na camada O, cada uma delas tem 4 subníveis, não tem? Resolveram usar letras para diferenciar esses subníveis. E as letras escolhidas são S, P, D e F. Cada uma dessas letras são letras que remetem a palavras que têm a ver com liberação de energia. Sharp, Principal, Diffuse e Fundamental, que são palavras aí relacionadas à área de liberação energética. E aí, assim como as camadas K, L, M, N, O, P, Q receberam os números de 1 a 7, os subníveis S, P, D, F também receberam numeração de 0 a 3. Que são os chamados subníveis. Esse a gente chama de primeiro número quântico, esse é o segundo número quântico. O que é quantum? Pacote. Então esse é o primeiro número que expressa a quantidade, esse é o segundo número que também expressa a quantidade energética, tá? Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a rechear aqui o nosso diagrama. Então eu fiz o seguinte, ó, o primeiro patamar recebe o número 1 porque é a camada K. Os dois próximos subníveis receberam o número 2 porque ambos pertencem à camada L. Na camada M, os 3 degrauzinhos, os 3 subníveis, recebem o número 3. Na camada N, os 4 têm aqui representados o número 4. No 5º nível, todos recebem o número 5. No 6º nível, todos recebem o número 6. E no último nível, que é o nível 7, os dois aqui patamares têm o número 7. E aí, em azul, o que eu já coloquei também? Já que cada camada tem subníveis diferentes e eles foram discriminados, diferenciados por letras, eu também coloquei as letrinhas aqui. S, P, D e F. Tá? Então, aqui na camada K só tem S. Na camada L, eu tenho o subnível SP. Na camada M, S, P e D. Agora, na camada N e na O, eu tenho os 4 subníveis, S, P, D, F. Voltando para a camada P, S, P, D. Na camada Q, S e P. Tá? Logo, logo vocês vão entender para que isso tudo serve. Por enquanto está um pouco assim deslocado, mas logo, logo você vai entender a utilidade desse conhecimento. Tá? Bom, aí os cientistas não satisfeitos com isso, o que eles queriam também descobrir? Eles queriam descobrir o seguinte, em cada subnível, em cada degrauzinho desse, quantos elétrons eu consigo colocar? Que espaço eu tenho para colocar elétrons? Aí eles resolveram tentar descobrir, em cada subnível desse, que é cada degrau, quantos orbitais eu tenho. Bom, você já ouviu falar da palavra orbital? Vou explicar para vocês o que é orbital. Orbital é o local provável da existência de alguma coisa. Eu falo assim para vocês, olha, durante as aulas, vamos imaginar que um determinado dia lá da semana, vocês têm entrado às 7h30. Tá? Por exemplo, quarta-feira ou quinta, que as primeiras aulas são sempre comigo. Se você entrou lá às 7h30 e a sua saída vai ser às 3h30, estou chutando um horário qualquer. Aí se alguém na sua casa precisar falar com você, será que naquela quarta-feira X qualquer, exatamente às 9h18, você estará sentado na sala número 1, naquela carteira exatamente que você senta todo dia? Você vai falar, olha, não sei, é provável que eu esteja, porque às 9h18 eu estou na terceira aula costuma ser na sala,
Mas será que isso é uma ordem? O professor da terceira aula pode, por exemplo, ter pedido para vocês irem para o laboratório, para o auditório. Agora, você concorda que eu posso afirmar o seguinte: se você está na escola das 7h30 às 3h30, a posição exatamente de onde você está em cada minuto é meio difícil falar. Mas eu digo o seguinte, que o seu orbital entre 7h30 e 3h30 será provavelmente a ETEC de Suzano. Então, eu não tenho clareza para determinar exatamente a sua posição exata, mas eu sei que eu devo te procurar naquele local, nas imediações da escola. Então, orbital é isso, é o local provável da existência de alguma coisa. Então, os cientistas queriam descobrir quantos orbitais existem aqui, quantos espaços existem aqui para se colocar elétrons. E aí, logicamente, gente, eu estou acelerando um pouco as informações. Isso levou muito tempo até ser construído todo esse estudo. Mas chegou um certo momento que eles conseguiram calcular o número de orbitais. Usando essa fórmula aqui, ó. 2 vezes L mais 1. Esta fórmula é para se calcular o número de orbitais. E aí, como que eu uso essa fórmula? Para você calcular quantos orbitais existem em S, em P, em D e em F, ele fala o seguinte, faça 2 vezes L mais 1. Bom, o que é L? L são esses valores aqui, ó, dos números quânticos secundários para cada um desses subníveis. Aí, o que eu vou fazer, ó? No lugar do L para S vai o número 0. Então, eu faço 2 vezes 0 mais 1, deu 1. Para P, 2 vezes 1 mais 1, 3. Para D, 2 vezes 2 mais 1, 5. E para F, que tem número quântico secundário 3, 2 vezes 3 mais 1, 7. O que do ladinho eu já fiz? Ao invés de escrever os números 1, 3, 5 e 7, eu coloquei um quadradinho, 3 quadradinhos, 5 quadradinhos e 7 quadradinhos. Esses quadradinhos representam lugares, representam orbitais. Aí, não satisfeito com tudo isso, o que eles tentaram descobrir também? Em cada quadradinho desse, quantos elétrons cabem? E eles perceberam que são 2. Eles ficam no mesmo espaço. Para eles não se chocarem, eles perceberam o seguinte, que um elétron gira nesse sentido e o outro gira no outro sentido. Então, no começo, você até faz bem. De repente, o nosso cérebro não está acostumado com esse tipo de coordenação. Ou fazemos assim, ou fazemos assim. Chega um momento que você começa você gira e o outro você faz assim, ó. Mas não fique fazendo isso assim não, porque senão alguém que passa aí por você pode achar que você está maluco, ok? Mas assim, eles giram em spins contrário. O que é spin? É rotação. Tá? Então, um elétron gira nesse sentido, o outro gira nesse sentido. Eles giram em rotação contrária, em spin contrário, tá? Por falar nisso, vou falar uma bobeirinha para vocês, só pra gente matar a saudade. Sabe por que não pode comer elétron? Porque tem spin. Ai, que feio, coisa boba, né? Mas enfim, só para alegrar o dia. Então, voltando aqui, já que em cada quadradinho cabem 2 elétrons e eles giram em sentidos contrários, a gente põe assim, ó, uma setinha para cima, uma setinha para baixo. Então, aqui em vermelho, eu coloquei em cada quadradinho 2 elétrons. Isso faz com que eu entenda o seguinte, ó, o subnível S, nele sempre vai caber no máximo 2 elétrons, um quadradinho, cada quadradinho cabe 2, total de 2. No subnível P, eu consigo colocar 6 elétrons. No subnível D, eu consigo colocar 10 elétrons. E no subnível F, eu consigo colocar 14 elétrons. Sendo assim, agora eu vou rechear um pouco mais o meu diagrama. Tudo que for S cabe 2. 2, todas as letrinhas S significam presença de 2 elétrons. Todos os subníveis P comportam até 6. 6. No D eu consigo colocar 10 elétrons e no F bastantão, 14 elétrons. Bom, esse diagrama energético que estamos montando vai servir para a gente entender o seguinte, como é feita a distribuição de elétrons quando um átomo é criado, tá? Tipo assim, vamos subir uma escadaria. Quando a gente vai subir uma escadaria, a gente começa primeiro degrau, segundo, né? Isso tem gente que dá umas puladinhas de degrau, mas não é muito seguro não. Nós vamos mostrar aqui
Quando um elétron é criado, como é que quando um átomo é criado, como é que seus elétrons vão se colocando? Eles vão se armazenando do subnível de menos energia para o de mais energia. Eles vão se arranjando, se colocando como se fosse nos degraus de uma escadaria. Então, vou pedir para vocês acompanharem comigo o seguinte, ó. Nós vamos andando aqui degrauzinho por degrauzinho, tá? Até a gente conseguir mais ou menos determinar como é que eles estão distribuídos. Deixa eu dar uma melhorada nesse 3D aqui, que tá bem feinho. Piorou? 3D 10. A gente vai andar aqui caminhando do subnível de menos energia para o mais, para ver como é que é essa escadaria. Quem é o primeiro degrau, o segundo, o terceiro e assim por diante. Bom, vejam comigo. Aqui embaixo, sempre pensando do menos para o mais. O primeiro subnível é um S2. O segundo, ó, é 2S2. No terceiro eu tenho aqui o subnível 2P6. Aí agora aqui para mim, ó, o próximo é 3S2. Aí depois eu enxergo 3P6. Agora quando chega aqui, eu tentei arrumar, mas acho que eu piorei. Parece que o negócio começa a empatar. Eu não sei se é 4S2 ou se é 3D10. Aqui assim também, ó, 5S2 também empatado com 4D10. 6S2 está empatado com 5F. Por que aconteceu isso? Porque isso não foi bem feito. Eu não usei régua, eu não usei transferidor, eu não medi distância exata entre cada um dos degrauzinhos, dos subníveis. E aí, toda vez que algum cientista ia fazer isso, se ele fosse químico, que sabe desenhar muito mal como eu, ele corria o risco de, na hora de mostrar como que num átomo qualquer X os elétrons foram colocados, quando ele fazia isso, ele errava, porque esse levantamento, conforme você vai subindo aqui, chega uma hora que parece que você comete erros. E eu precisava saber exatamente para que isso serve. Isso serve para eu entender como é que os átomos foram alinhados. Vamos ter que arrumar uma outra maneira de enxergar isso. Agora, até agora, o que será que você talvez tenha identificado? Quando você estava no 9º ano, você deve ter aprendido assim, ó, que na camada K cabe no máximo 2, que na camada L cabe 8 elétrons, que na camada M cabe 18 elétrons. Sabe por que o professor falava isso para você e por que isso está escrito em tabelas também? Dá uma olhada aqui antes de eu mostrar uma outra maneira de montar isso. Quantos elétrons tem na camada K? Tem 2. E na camada L, ó, 2 mais 6? 8. Os números pequenininhos são os elétrons. E na camada M, 2 e 6, 8 e 10? 18. Na N, se você somar dá 32. Aqui também dá 32. 18 e 8. Por isso que muitos alunos no 9º ano tinham que decorar K2, L8, M18, ou seja, esses números eles não vieram do nada, eles vieram de um estudo muito longo. Agora, para que serve isso agora? Eu preciso arrumar uma maneira de montar uma linha crescente que não cometa erros, ou seja, que fique clara para eu saber, quando o átomo é criado, como é que esses elétrons se arranjam. Agora eu vou apagar aquele lado ali para mostrar para vocês um outro caminho de montar isso sem errar, que é o conhecido diagrama de Linus-Pauling, que acho que vocês já devem ter ouvido falar também. Vamos lá na construção dele. Isso tudo que eu falei para vocês, eu não preciso nem aprender a reproduzir, decorar, ai, nossa, vai cair na prova, não. Mas o que eu vou mostrar agora, que é o diagrama de Pauling, esse sim eu preciso que vocês saibam fazer, tá? Então vamos lá. Não é complicado, ele aparece lá nas tabelas periódicas no verso, mas você não pode ficar dependente de consultar a tabela, você concorda comigo? Então você vai ter que saber fazer para quando precisar conseguir fazer a distribuição eletrônica. Então é assim, ó, vamos agora na montagem do diagrama de Linus-Pauling.
Pauling foi um cientista muito importante, ganhou 2 prêmios Nobel da Paz e de Química, era um ferrenho defensor da vitamina C, então ele tinha umas características muito interessantes e ele arrumou uma maneira da gente criar o diagrama sem ter que ter esses degrauzinhos todos doidinhos aí, sem a gente fazer muita confusão. Aí ele manda fazer o seguinte, ó, você pega o diagrama e vira ele assim, ó. Então vamos fazer assim, ó, aqui em cima fica um S2, tá? Aí eu vou descer aqui, ó, 2S2 e 2P6. É como se eu estivesse fazendo o seguinte, ó, tô pegando cada nível, por exemplo, nível L, e estiquei os 2 degrauzinhos, os 2 subníveis e coloquei na mesma linha. Entende o que eu tô fazendo? Agora, ó, tudo que é 3, vou colocar aqui, ó, 3S2, 3P6, 3D10. Na camada N, 4S2, 4P6, 4D10 e 4F14. Aí no 5, 5S2, 5P6, 5D10, 5F14. No 6, 6S2, 6P6, 6D10. E aqui 7S2, 7P6. Para vocês montarem isso daqui, pode pensar numa historinha assim, ó. 100. Sem pão. Sem pão dá. Sem pão dá fome, sem pão dá fome. Sem pão dá, sem pão. 100, sem pão dá. Sem pão dá fome, sem pão dá fome. Sem pão dá, sem pão. Tá? Aí coloca tudo que é S2, tudo que é P6, D10 e F14. Depois que nós fizemos isso, esticamos os degrauzinhos, ele vai falar o seguinte, agora eu quero que você monte 7 linhas diagonais paralelas. O que é uma linha diagonal? Assim, ó. O que é paralela? Assim. Então vamos montar 7 linhas diagonais. Opa, 8. 8 paralelas. Agora nós vamos dar sentido às setas, ó. As linhas todas para o lado esquerdo, certo? Tá? Agora é o seguinte, gente, ó, vou apagar esses numerinhos aqui em vermelho para eu conseguir um pouco mais de espaço. E nós vamos tentar comparar esse diagrama com aquele lá, tá? Para ver se a ordem crescente, que aqui ficou um pouco confusa, aqui fica um pouquinho melhor de ser observada. O que ele manda você fazer? Vá seguindo linha por linha no sentido da seta. Você vai ter que ter o mesmo registro que nós temos lá em vermelho. A nossa primeira linha carrega quem? 1S2. Lá também, ó, 1S2. Nossa segunda linha tem 2S2. A nossa também 2S2. Acabou aqui, não acabou a segunda linha? Agora vamos voltar para o começo da terceira. A terceira linha começa aqui, ó. Carregando quem? 2P6 e 3S2. Lá também, ó, 2P6 e 3S2. A nossa próxima linha quem é, ó? Ó, 3D10, 4P6, 5S2. Foi quando a gente começou a ficar confuso. A gente chegou aqui no 3P6, ó, a gente não sabia se era 4S2, né? A gente ficou bem confuso, ó. Então, ó, acabou aqui 3S2, a próxima linha tem, ó, até aqui a gente tava acertando, 3P6. Só que agora eu falei pra vocês, e agora? É 3D10 ou 4S2? Seguindo a linha, ó, depois do 3P6 vem 4S2. Para depois vir o 3D10. Que ele não está muito na linha aqui, mas ele faz parte dessa quarta linha azul. Aliás, da quinta linha azul. Então, usando esse diagrama, você vai conseguir buscar a ordem de energia que eu vou precisar sem correr o risco de errar. Então, ó, começo final, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Acabou aqui? Vem para o 4D10. 5P6, 6S2. Acabou 6S2? 4F14. E assim por diante. Na nossa próxima aula eu vou mostrar para vocês para que isso serve. Qual é a utilidade do diagrama de Linus-Pauling. Nós faremos exercícios, nós faremos vários exemplos para você entender a importância desse conhecimento. Tá bom, gente? Muito obrigada. Até a próxima.